E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu há pouco manter a taxa básica de juros, a Selic, estável em 15% ao ano. O Copom, no entanto, sinalizou o início de cortes a partir da próxima reunião em março. Isso porque há uma expectativa de que a inflação esteja mais controlada. O atual patamar é o maior em quase 20 anos. Em julho de 2006, quando no primeiro mandato do presidente Lula, a Selic estava em 15,25% ao ano. Chamar o Bruno Musa, que opera no mercado financeiro, acompanha essas expectativas e a avaliação dos operadores do mercado em relação à economia e também ao futuro da taxa básica de juros. Você, Musa, dentro do esperado, essa projeção de cortes a partir de março deve se confirmar? Sim, me parece, ao analisar, quando a gente analisa a probabilidade, não é simplesmente um chute, é o que as curvas de juros que são negociadas diariamente aqui no mercado, elas mostram essa probabilidade. E a probabilidade, quando você olha as taxas de juros de curto prazo, e no fundo a Selic é a taxa de curtíssimo prazo de um dia, já elas mostravam essa perspectiva, ou melhor, essa probabilidade de manutenção, e agora abre espaço para uma manutenção, para uma queda que pode vir a ser em março, se os dados se mantiverem dessa maneira, ou seja, em condições normais de temperatura e pressão. Vale dizer que foi a quinta manutenção da taxa de juros dessa forma, e foi o segundo maior movimento de alta que nós vimos. O primeiro foi de março de 21 até agosto de 22, quando a Selic subiu 11,75%, e depois nós vimos de setembro de 24 a junho de 25, quando ela subiu 4,5%, atingiu os 15 pontos percentuais atuais, e a quinta reunião mantida, e foi importante dizer, de forma unânime. Grande parte dos diretores que compõem o colegiado, mais o presidente Gabriel Galípolo, são indicações, já por maioria, do Lula. E esse mesmo comitê que vem mantendo a taxa de juros nessa maneira. Por quê? Quando você baixa a taxa de juros, você estimula o consumo. Se você estimula o consumo, pressiona a inflação. Só que do outro lado, você tem o governo gastando muito, estimulando mais esses gastos. Portanto, o Banco Central precisa puxar o freio de mão, porque o governo pisa no acelerador estimulando o gasto. Você perde o controle da inflação. O governo precisa, sim ou sim, cortar gastos em algum momento para abrir espaço para o Banco Central cortar as taxas de juros de verdade. Não muda, não estou falando mudar de 15 para 14, cortar e sermos um país de taxas de juros estruturalmente baixas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Tem um dado interessante que eu estava puxando aqui rapidamente, que eu trago aqui uma reflexão em cima disso. Quando nós tivemos, e eu ali considerei um exagero, um erro, Bruno, a taxa de juros do Brasil... deixa eu te interromper. Eu só vou receber a rede, aí eu passo para você, você faz a segunda parte da análise aqui. Rede Jovem Pan com a gente, todos conectados em Os Pingos nos Is. Estamos analisando a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, manutenção da taxa básica de juros em 15%. Bruno Musa fez uma reflexão importante, uma análise a respeito da decisão tomada pelo Copom e já indicando a projeção que muitos fazem dessa queda. Os cortes começariam a partir do mês de março. Musa, você vai fazer uma segunda parte do seu comentário trazendo aspectos importantes. Vai lá. Rapidamente, para não me estender muito, quando a Selic chegou em 2 pontos percentuais entre 2020 e 2021 por causa da pandemia, que na minha opinião ali foi um exagero, de qualquer maneira, o que nós víamos eram juros do cartão de crédito que estava na casa dos 250%, 280% na média. Selic a 2 e os juros ultrapassando 200%. Com a Selic a 15, os juros bate 400, 500 pontos percentuais. Ou seja, o que eu quero dizer é que a estrutura brasileira burocrática, com pouca concorrência, muitos impostos, inadimplência e mais, o governo atua como um grande concorrente pelo crédito escasso disponível no país, porque o governo gasta mais, os bancos preferem emprestar para o governo que tem uma qualidade desse crédito, uma chance de receber de volta muito maior do que uma inadimplência onde a população está praticamente 80% endividada. Então, o crédito disponível, uma boa parte, vai para o governo. Por isso, as taxas de juros seguem altas. Então, quando eu falei de mudar estruturalmente, é mudar de verdade. E por onde começa isso? Pela mentalidade de cortes de gastos brutal do governo. Caso contrário, continuaremos sendo eternamente um país de juros altos. Você, Dávila, Selic mantida em 15%.
Mas é o que o Bruno Musi acabou de dizer. Se cair para 14, o Brasil continua a ter a taxa real de juros mais alta do mundo. Então não adianta nada, porque o governo vem gastando demais. E vem com essa ilusão de que atingiu a meta da inflação. Não, a meta da inflação é 3%. Agora bate na banda alta, 4,5%. Acho que atingiu meta. É brincadeira. Então, assim, o Brasil não tem como fazer o juro cair enquanto nós não tivermos um governo disposto a cortar despesas públicas. E não é este governo que vai fazer disso. Afinal de contas, Lula já liberou mais de 90 bilhões de reais em todos esses programas que ele fica distribuindo, as bolsas Vale Gás, educação, etc. Então, não vai diminuir. Além disso, Canhato, o rombo das estatais. Só o Correio, 10 bilhões. Se somar todas as estatais, nós estamos aí na casa de 20, 30 bi. Então, assim, não tem como reduzir as taxas de juros para valer, para se sentir no bolso do cidadão brasileiro, enquanto nós tivermos esse governo que gasta muito mais do que arrecada. Você, Mota, para fechar, decisão do Comitê de Política Monetária, Selic, mantida em 15%. Os cortes devem começar a ocorrer a partir do mês de março, Mota. A verdadeira razão da alta dos juros, como os meus amigos já disseram aqui, são os gastos do governo. O governo gasta demais. Isso gera inflação. E o Banco Central, para combater a inflação, aumenta os juros. E aí a gente fica falando aqui de juros, né? Eu vejo muita gente discutindo, não porque os juros, a taxa de inflação é de 4,32%. Ela deveria ser de 4,19%. Eu fico imaginando o trabalhador que viu a mensalidade escolar do filho subir 16%. Aí olha para isso, ele realmente acha que alguém tem algum problema mental nesse país, né? Porque ficar olhando a segunda casa decimal de um índice que é de mentirinha, meus amigos. O que é esse índice? Esse índice mede a variação de preços de uma cesta fictícia de produtos ponderadas, criada pelos burocratas de Brasília. Ela não mede o aumento de preços. Todos nós já vimos aumentos de preços na nossa vida muito maiores do que isso. Então, isso é uma discussão, para a maioria dos trabalhadores, completamente sem sentido. É uma discussão desvinculada da realidade. E tem mais. Mesmo que o aumento de preço real fosse esse, de 4,19%, ao longo de 5, 10 anos, isso significa que o nosso dinheiro vai para o lixo. Depois que o real foi criado, ele já perdeu mais de 90% do seu valor, meus amigos. Eu sempre dou esse exemplo. Nunca esqueçam disso lá na frente. Um dia a dúzia de ovos vai custar R$500. Um dia a dúzia de ovos no Brasil vai custar R$1.000. E a gente vai achar normal. Nós não vamos lembrar do tempo em que uma dúzia de ovos custava R$15, porque a gente já se acostumou com o dinheiro que perde valor. Mas isso não é normal. Isso é a maior covardia que o Estado faz com o cidadão. Isso é o imposto mais perverso, porque é um imposto invisível. É um dinheiro que o Estado tira do nosso bolso para colocar no bolso do Estado. E uma das maneiras, a pior maneira que o Estado tem para fazer isso é gastando como se não houvesse amanhã e depois dando uma de bozinho. Viu quantas coisas de graça que o papai Estado dá para você? Aproveita que essas coisas de graça e guarda o dinheirinho para lá no futuro, quando a dúzia de ovos estiver a R$500, a gente ter dinheiro para comprar. Pois é, quem passou pelo plano cruzado se lembra, né? Cortaram até 3 zeros, né? Você ia comprar uma carteira de cigarro, o cara era 100 mil cruzados, né? Depois eles cortaram os 3 zeros, enfim, coisas do Brasil.